Na aula de hoje eu quero falar acerca dos nitrogenados, que é a amônia, nitrito e nitrato. Dos três, o menos preocupante no sistema de piscicultura e carcinicultura é o nitrato. Ele é menos agressivo ao cultivo. Agora, amônia e nitrito são substâncias inorgânicas. E como que essas substâncias entram no nosso sistema de criação? Como que eles surgem dentro do sistema? Primeiro nós vamos falar acerca da amônia. A amônia tem duas formas dela surgir no sistema. Primeiro é através do alimento. Mas como pelo alimento? Quando a pessoa joga ração, o objetivo dela é tratar os peixes, alimentar os peixes. Mas nem tudo que é jogado é consumido pelo peixe. Isso vira matéria orgânica, que exatamente vai formar e vai liberar a amônia. Quando a temperatura está muito alta, acima de 30 graus, já tem que se pensar em começar a reduzir a quantidade de ração que é jogada diariamente. Mas muitas vezes o produtor não observa esse detalhe e coloca a quantidade que deveria ser jogado em dias normais. Por exemplo, num dia normal, temperatura 26 a 28 graus, você joga 100% de ração que já está calculada para aquela biomassa de peixes ou camarão. Mas quando a temperatura está acima de 30 graus, você já vai reduzir 25% dessa ração. Por quê? Porque o cultivo não vai se alimentar. Isso é desperdício de ração. E você vai estar contribuindo com a formação de amônia dentro do seu sistema. Mas e quando a temperatura está abaixo de 25 graus, também começa a reduzir. Muitas vezes 25, depois cai para 20, cai para 15, para 10%. E em alguns casos não se administra nada de ração dentro do tanque. Por quê? Porque os peixes não vão consumir. O apetite deles é de acordo com o seu metabolismo. Tá? Então, o excesso de ração vai contribuir para formar amônia. O que a amônia faz? A amônia provoca queimaduras nas guerras do peixe, dá problema ele tem dificuldade em respirar, abre portas para uma imensidão de doenças que vêm de fora para dentro do peixe, ou feridas que se abrem no peixe, né? Expondo ele ainda a fungos e bactérias. Tá? Agora, como eu disse, a primeira forma é através do alimento. A segunda é pelo excreto dos peixes. Tá? Por que isso? Porque o peixe ele elimina a amônia através das brânquias, tá? Através das brânquias e da urina. Então, através das brânquias, aquele processo de puxa a água, faz a filtragem, tira o oxigênio, joga a água fora, ele aproveita e libera amônia. E junto da urina também é liberada a amônia dentro do sistema. Então, essas duas formas de amônia, onde a amônia entra para dentro do seu sistema. Agora, quando você tem um problema de amônia, como que você resolve? Por exemplo, no sistema de bioflocos.
que hoje é o mais cotado. Como que você resolve o problema da amônia? Um exemplo, se você fez o teste lá, a sua amônia deu 2,0, tá? ppm, partículas por milhões. Aí você fez o teste do nitrito, ele deu 1,0. Então o que você faz? 1 ppm, ou seja, partículas por milhões. O que você faz? Você vai pegar a sua amônia, 2 vezes 7 é igual a 14. Você vai pegar também o seu nitrito. 1 vezes 7 é igual a 7. Total, 21. Ou seja, você vai pegar então 21 gramas de açúcar ou melaço. Melaço de cana. Tem dois tipos. Tem o natural e tem o industrializado. Não compre o industrializado. Compre o melaço natural de cana, ok? Natural. Você pode usar açúcar comum. Esse pessoal fala açúcar cristal, açúcar refinado também, tá? É até melhor. Ou melaço. Então você vai usar 21 gramas por cada metro cúbico. Tá bom? Então, ou seja, se o seu tanque tem 60 metros cúbicos, você vai multiplicar 60 por 21. Você vai colocar 1 kg 260 gramas de açúcar dentro do seu sistema. Isso vai fazer com que a amônia, ó, vá lá embaixo. Tá bom? Outra coisa que você também pode colocar para reduzir, ajudar a reduzir a amônia e nitrito também, são os biorremediadores. Tá? Você vai colocar de acordo com a determinação do fabricante, a dosagem, junto com o açúcar. Não deixe de colocar o açúcar, tá? Então, com isso aqui, você vai conseguir reduzir a sua amônia dentro do tanque. Outra forma também de você começar a reduzir a sua amônia através de uma TPA, quando o sistema permite, né, você fazer uma TPA. Porque aí você vai eliminar essa amônia, tá? Fazendo essa TPA. Isso são soluções que você, alternativas, né, que você tem que trabalhar. Quando você faz a medição, se a amônia é excesso de alimentação, como que você vai saber se está em excesso? Através do cone em ROF. Por quê? Você coloca aqui a água aqui dentro e deixa ela mais ou menos em torno dos 30 minutos parada, descansando. Os sedimentos que estão aqui misturados vai descendo e vai ficar acumulado aqui embaixo. Se ele der, por exemplo, aqui ele deu 10
partícula por milhão, por milhões. No caso, para alevinos, tá? Até 10, no máximo 15 ppm, está tudo ok, não há problema, tá? Se ultrapassa essa casa aqui, você já deve fazer o sistema também de filtragem. Para quê? Para você eliminar o excesso de matéria orgânica, o excesso de matéria orgânica que está no seu sistema. Por que eu falo excesso? Porque as bactérias precisam da matéria orgânica, tá? Para ela transformar a amônia em nitrito e o nitrito em nitrato. Por isso que nós temos que preocupar é com o excesso. Já em caso de peixe adulto, o ideal é que essa medição aqui no cone não ultrapasse a 30, ou seja, ele fica de 20 a 30 ppm, partícula por milhões. Eu, particularmente, não gosto que passe de 20. Por quê? Senão começa a descontrolar o sistema e depois fica difícil e mais complicado para você cuidar do seu sistema aí, tá bom? Então, para peixes adultos, passou de 20 ppm, aqui ó, ele vai dar uma médiazinha aqui ó, passou daqui, então já começa sistema de filtragem ou TPA, aí depois você coloca o seu biorremediador, coloca o açúcar, pronto, está resolvido o problema aí. Já vai abaixar, reduzir completamente aí a sua amônia. Ah, não deu certo na primeira vez, daqui a 2, 3 dias ainda continua alta. Você continua fazendo esse procedimento, porque você tem que reduzir o excesso, retirar o excesso da amônia aí, tá bom? Por que isso, gente? Por que acumula muita amônia? Existe muita matéria orgânica e no seu sistema está tendo falta de bactérias, tá? Quais são as bactérias aeróbicas? Quem são elas? As bactérias chamadas nitrosomonas, tá? Elas que vão fazer a conversão da amônia para nitrito. Então, é necessário que tenha esse controle, tá bom? É necessário que tenha esse controle. Você não pode acabar também com essa matéria orgânica, porque vai ser fundamental para as bactérias fazerem o processo delas. Nós temos que ver e entender também que esse procedimento ele tem que ser constante. Nós não podemos fazer uma vez só e virar as costas para o cultivo, não. Ele tem que ter um acompanhamento constante. No caso aqui do nitrito, nós precisamos de um grupo de bactérias diferentes dessas bactérias que transformam a amônia em nitrito. Agora nós precisamos do grupo de bactérias, que são as nitrobacter, que vão transformar o nitrito em nitrato. E como que nós conseguimos esse procedimento? Aqui é acrescentando probióticos e biorremediadores. Probióticos e biorremediadores. Aí o que vai fazer? Você vai acelerar a
formação de colônias de bactérias. Por que a formação de colônias? Gente, as bactérias vão se multiplicando. Você coloca uma, daqui às 8 ou 15 horas já virou 2. Aí mais 8 ou 15 horas virou 4. E na verdade, um produto bom desses aqui contém de 35 a 50 milhões de bactérias em cada grama de produto, viu? Então imagina a quantidade de bactéria que é dentro de um sistema. Então, nós temos que ter o controle exatamente tanto do nitrito, da amônia, como também do nitrito. Tem que estar atento, tá bom? E como que você vai fazer esses testes? Usando aquele testezinho simples ali de tintulante que você coloca ali e pronto. Você já tem o resultado de como que está o controle aí do seu sistema, tá? Como que acontece aqui o processo de transformar amônia para nitrito? Veja bem, as bactérias, tá, que fazem esse processo, elas oxidam, tá, a amônia e liberam o nitrito na água. Já as bactérias, as nitrobacter, elas pegam o nitrito mais oxigênio e faz o processo de oxidação, transformando o nitrito em nitrato. E o nitrato, ele pode ser removido também por uma TPA, tá? Pelas macrófitas, também ele pode ser eliminado aí, no caso, pela atmosfera, tá? Porque ele vai subir para a atmosfera. Então, todo esse ciclo aqui, porque as macrófitas, elas pegam exatamente aqui, ó, elas absorvem o nitrito, o nitrito, né? E no caso aí você pode fazer um controle, não usando macrófitas, né? Macrófitas para sistema fechado, é igual eu falo, não funciona. Por quê? Macrófitas são plantas aquáticas, tá? Aí o que acontece? Você coloca lá achando que isso está fazendo uma grande economia de ração. Isso vai servir de alimento natural para os peixes. Só que em excesso vai disputar o oxigênio da água, a grande parte que morre vai virar matéria orgânica, né? Enfim, vai prejudicar o seu sistema. Então, como eu falei aqui, as bactérias, as nitrossomonas, vão fazer a oxidação da amônia transformando em nitrito. As nitrobacter vão transformar o nitrito, pegar o nitrito mais oxigênio e transformar em nitrato, que é menos preocupante, tá? Porque não é tão agressivo quanto a amônia e o nitrito. Porque esses nitrogenados aqui, essas duas substâncias inorgânicas, podem levar à mortalidade dos seus peixes, dos seus camarões. Atrasa o desenvolvimento, tira o apetite, tá? Abre portas para desenvolvimento de diversas doenças aí dentro do seu sistema. Eu quero também explicar aqui o seguinte. Nós temos aí uma tabela do pH, tá? Ela vai ser mostrada aqui também nesse vídeo. O que acontece? Quando nós temos aqui o pH neutro, pH 7. Quando a água está muito alcalina, essa
Então você vai ter que controlar o seu pH, tem que fazer o sistema de tamponamento do seu sistema, que é da alcalinidade, ela tem que estar em torno de 120 até 160 ppm. Para quê? Para que você tenha um equilíbrio, uma estabilidade do seu pH, para que ele não fique oscilando, tá? Sobe e desce, sobe e desce. Você tem uma estabilidade do seu pH. E com essa estabilidade do seu pH, você então não tem esse tipo de problema aqui, ó, amônia tóxica. Tá bom? Então tem que ser observado esse detalhe aí também. Então fica hoje aí a aula aí sobre o nitrito e sobre o nitrato e como resolver, tá? Como eu disse, para a amônia é açúcar, biorremediadores, probióticos. Para o nitrito, você vai utilizar biorremediador. Para esse sistema evitar um alto e baixo, você vai fazer TPA quando tiver muito, você vai fazer o controle do cone, tá? Para evitar que ultrapasse aí de 10 a 15 ppm de partículas por milhões para alevinos, de 20 a 30 para peixes adultos. Você vai fazer o controle aqui, ó, PPA, do cone e da filtragem. Gente, isso aqui é uma engrenagem. O sistema é uma engrenagem. Uma coisa depende da outra, uma coisa puxa a outra. É isso aqui, ó, criação comercial é assim. Não tem como escapar disso aqui, não. Eu quero falar uma coisa rápida agora aqui sobre a matéria orgânica que muita gente desconhece. Aqui nós temos um tanque de peixe. Aqui nós temos, vamos dizer, o meio. Tem água aqui. A matéria orgânica, ela fica em flocos, que é a que nós chamamos dissolvida. Ela está aqui misturada na água. Mas existe aquela que vai para o fundo, aonde não tem oxigênio suficiente. Por causa de quê? Por causa do excesso de matéria orgânica. Também a luminosidade não chega até aqui. Aí o que acontece? Também transforma essa área numa zona morta, que nós chamamos zona morta. Então nós temos dois tipos de matéria orgânica. Uma que está flutuante e dissolvida, e uma que está acumulada no fundo. Essa daqui é proveniente de águas mortas, proveniente de excesso de ração, o resíduo do peixe, né, que é o que ele não conseguiu digerir, vai sair pelas fezes, então vai ficar aqui acumulado. Estima-se que essa matéria orgânica acumulada, ou sólido que nós chamamos, ele gira em torno de até 35% da ração gasta durante o cultivo. Ou seja, para cada uma tonelada de ração que você gasta para tratar os seus peixes, 350 quilos vai virar matéria orgânica acumulada, ou sólidos, e que precisam ser removidos com o sistema de filtragem. Ou uma descarga, que é você abrir durante alguns minutos a vazão de água para sair o excesso, e depois você faz uma reposição, ou pelo sistema de TPA, onde você tira uma grande parte da água e depois você coloca uma água limpa dentro do seu tanque, tá? Então nós temos aqui, agora, dois tipos de matéria orgânica. Essa daqui
que é a da água. Nós tratamos dela com probióticos e biorremediadores, tá bom? Essa daqui, porque voltando aqui, essas aqui são as bactérias, tá? Nitrossomonas. Agora, essas aqui, as nitrossomonas não agem aqui nessa parte. Por quê? Porque essas aqui precisam de oxigênio para sobreviver. Aqui não tem oxigênio. Aqui é a chamada zona morta. A concentração quando tem, é muito baixa. De baixa a zero. Ó, escrever até assim, ó. De baixa concentração de oxigênio a zero de oxigênio. Então essas bactérias, elas não sobrevivem aqui, elas morrem. As bactérias que vão sobreviver aqui são as bactérias chamadas, que são conhecidas como bactérias anaeróbicas, ou seja, essas aqui produzem o seu próprio oxigênio, por isso que elas sobrevivem nessa zona morta. E qual que é a função delas? A função dessas bactérias é exatamente trabalhar na decomposição desses sólidos, melhorando assim a qualidade da água. Então nós vamos ter imagens aí, nós vamos ver fotos aí sobre as bactérias, tanto as aeróbicas como também as anaeróbicas. Umas trabalham do meio da água para cima, outras trabalham na parte do fundo, ou seja, na zona morta do tanque. Então são dois tipos de bactérias que tem que ser cultivado dentro do seu sistema para que você tenha um bom desenvolvimento aí dos seus peixes e dos seus camarões. Combinado? Tá aí mais uma aula aí sobre amônia, nitrito e nitrato. Tá bom? Sucesso para você!